Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, Shiur número 45. Peço desculpas, mês de Elul, tem que fazer tchuvá, estou um pouquinho atrasado nos áudios e vídeos, mas Bezat Hashem, aí agora vamos dar um gás para recuperar e alcançar e estar junto com o programa. Mas bom, hoje Shiur número 45, a gente está começando o Siman 174, Kuf Ain Dalet, as leis de Borei Peri HaGefen e de outras bebidas durante a Seudá, que o Borei Peri HaGefen isenta elas. E quem tem o livro, estamos na página 97 do livro. Então vamos começar agora, Bezat Hashem, o Siman. Então, Halakha número 1. Quando a pessoa vai tomar vinho durante a Seudá, ele precisa fazer a brachá de Borei Peri HaGefen. E o vinho não fica isento com a brachá que a gente fez, Amotzi Lechem Min Haaretz. E mesmo que na hora que ele fez a brachá de Amotzi, ele pensou, eu quero isentar o vinho. Não quero precisar fazer brachá no vinho, no suco de uva, que eu vou tomar durante a Seudá. Mesmo assim, isso não adianta, ele precisa fazer a brachá de Borei Peri HaGefen para quando ele for tomar o vinho ou suco de uva. Porém, em relação a outras bebidas, ele não faz brachá. E aí, o motivo disso é que, apesar de que beber o vinho muitas vezes faz parte da Seudá, a pessoa bebe para poder ajudar ele a conseguir comer melhor, etc. E, teoricamente, faz parte da Seudá, mas nossos sábios instituíram que pela importância da brachá que o vinho tem, o vinho não sai de carona na brachá de Amotzi. Como a gente explicou algumas shitot nos Rishonim, qual é o motivo disso na introdução do Siman. Então a gente trouxe ali, a Gemara fala, Shane Yain de Gorem Brachá Leatzmo. Então tinha algumas explicações. Só dando uma pequena revisada do que a gente falou na introdução, a gente trouxe 4 opiniões dos Rishonim, porque que o vinho tem a brachá própria. Então o Rashi falou porque a gente faz a brachá no vinho, nos casamentos, Brit Milá, Pidyon Ben, etc. Nós sabemos instituíram Kiddush, Avdalah, instituíram que se faça essa brachá sobre o vinho, então o vinho ganha uma importância maior. O Tosfot traz o motivo que o vinho é mais importante é porque o vinho tem uma brachá própria. Quer dizer, não é Borei Peri HaEtz, Borei Peri HaAdamah, que é para várias coisas. O vinho, quer dizer, na uva eu faço Borei Peri HaEtz. Quando ela se transforma em vinho, ele ganha uma brachá própria, Borei Peri HaGefen. Então, por essa importância, a gente dá uma importância especial para o vinho durante a Seudá. Rabbeinu Hananel fala a importância do vinho porque eu faço uma brachá nele para isentar todas as outras bebidas. Então essa é a importância do vinho, que por isso se faz a brachá nele durante a Seudá. E, por último, a opinião do Or Zarua, que fala que às vezes a gente faz no vinho uma brachá a mais, que é a brachá de Atov Ametiv, como Bezat Hashem, não nesse Siman, mas mais para frente, a gente vai falar as leis dessa brachá a mais. Então essa é a importância do vinho, que por isso ele ganha uma brachá separado durante a Seudá. Mas bom, de um jeito ou de outro, quando a pessoa está no meio de uma Seudá de Amotzi, por mais que tudo que tem a ver com a Seudá, ele não faz brachá, mas em relação a brachá em relação a brachá do vinho, ele sim faz a brachá de Borei Peri HaGefen. Agora, quando ele vai fazer a brachá de Borei Peri HaGefen, e ele vai beber vários copos de vinho ao longo da Seudá, é suficiente ele fazer uma brachá no começo. E aí, quer dizer, por mais que ele bebeu um pouquinho, vai beber mais, etc., uma brachá que ele faz no começo vale para todo o vinho / suco de uva que ele for tomar durante a Seudá. Porém, se quando ele fez a brachá, ele pensou, eu vou tomar só um copo de vinho, esse copo, e acabou. Ele decidiu, falou, olha, não vou mais tomar. E ele desistiu, não vai mais tomar mais nada. Depois, chegou alguém novo, ele mudou de ideia, ele decidiu mudar de ideia e tomar de novo. Aí, nesse caso, ele precisa fazer outra vez a brachá de Borei Peri HaGefen.
já que ele encerrou o que ele estava tomando de vinho e decidiu começar de novo, mudou de ideia, ele precisa fazer brachá outra vez. Agora, alahá número 3. Então, fala, olha, mesmo se a pessoa estava tomando vinho antes de a seudá começar, quer dizer, antes do amotzi lechem min haaretz, e ele fez a brachá de boré peri agefen no vinho, isso isenta o vinho que ele vai tomar durante a seudá. E da mesma maneira, se ele faz a brachá de boré peri agefen no kiddush, que é antes de começar o amotzi, etc., mas ele fez a brachá de boré peri agefen no kiddush, então ele isenta todo o vinho que ele vai tomar durante a seudá. E mesmo se ele for tomar vinho depois da seudá, o que quer dizer depois da seudá? Depois que eles tiram a mesa, tiram todas as coisas, etc. Então, mas antes de fazer o Birkat Hamazon, ele não precisa repetir a brachá de boré peri agefen, já que eu falo que está tudo incluso na primeira brachá que ele fez de boré peri agefen antes de começar a comer. No caso, ou brachá do kiddush, ou se ele estava tomando vinho, ele fez a brachá de boré peri agefen, e depois foi começar a seudá, que ele não precisa fazer de novo a brachá de boré peri agefen. Agora, tudo isso que a brachá que ele fez de boré peri agefen antes da seudá serve para a seudá, quando ele fez a brachá de boré peri agefen, ele pretendia tomar vinho durante a seudá. Então aí ele fez a brachá de boré peri agefen, isenta o que ele vai tomar dentro da seudá. Porém, ou mesmo que ele não pretendia conscientemente, quer dizer, ele não sabia que ele ia tomar vinho, mas que normalmente ele está acostumado a tomar vinho durante a seudá, então eu falo que, olha, quando ele fez a brachá, isso já estava incluso na brachá dele. Ou também falam se ele, na hora que fez a brachá, tinha mais vinho ali na frente dele, já estava posto na mesa, que eu falo, olha, já está incluso na primeira brachá que ele tem. Mas se faltar tudo isso, quer dizer, na hora que ele fez a brachá, ele não pretendia tomar vinho durante a seudá. E ele não está acostumado a tomar vinho da seudá. E o vinho não estava na frente dele ali na hora que ele vai fazer a seudá. E aí depois, quando ele começa a seudá, ele mudou de ideia e decidiu tomar vinho. Aí, nesse caso, está escrito nos poskim, assim, o Mishnah Berurah, o Kaf HaChaim, falam que ele precisa fazer boré peri agefen outra vez. Porque eu considero esse caso como nimlach, como a gente falou na halachá anterior, a halachá número 2, que se ele desistiu e mudou de ideia, decidiu tomar mais vinho, ele precisa fazer a brachá de novo, aqui é como se ele desistiu, porque na hora que ele estava tomando vinho antes de começar a seudá, ele não pretendia continuar. Já que ele não pretendia continuar, então eu considero isso como se fosse nimlach, e por isso ele precisa fazer a brachá outra vez. Se a pessoa vai beber vinho, ou se a pessoa então bebe vinho ou outras bebidas durante a seudá, ele não faz, mesmo que ele bebeu quantidade, revit, mais que revit, etc., ele não faz brachá achroná. Por quê? Apesar de que na brachá rishoná, o amotzi lechem min haaretz não inclui o boré peri agefen, mas o birkat hamazon sim inclui o vinho. Então, tudo que ele tomou durante a seudá, ele não precisa fazer brachá achroná, porque o birkat hamazon inclui isso. E mesmo se é o vinho que ele tomou antes de começar a seudá e antes de comer o pão, que aí tem machloket se o Birkat Hamazon inclui ou não, mas já que é dúvida, e talvez um Birkat Hamazon inclui, então na dúvida a gente fala Safek Brachot Leakel, e por isso ele não faz Brachá Achroná no vinho, ele se apoia no que ele vai fazer no Birkat Hamazon. Então isso em relação, bom, isso foi a halachá número 3. Vamos agora, Bezat Hashem, para a halachá número 4, última de hoje. Fala que se a pessoa fez o vinho que ele faz a brachá durante o kiddush, como a gente falou na halachá anterior, isenta o vinho que ele vai tomar durante a seudá. Se, como a gente falou, ou estava na frente dele, ou ele está acostumado a tomar durante a seudá, ou ele pensou em tomar durante a seudá.
como a gente falou na halakha anterior. E por que a gente está repetindo isso agora? Para trazer que tem uma diferença entre o Kiddush e a Havdalah. Então, no Kiddush, ele fez a brachá de Borei Pri HaGefen, inclui o que ele vai comer depois. No caso da Havdalah, então, tem uma grande machloket nos poskim. Se o Borei Pri HaGefen que ele faz Havdalah, inclui o que a seudá que ele vai comer, mesmo que ele vai comer imediatamente depois da Havdalah. Alguns poskim falam que, olha, isso serve, ele não precisa fazer Borei Pri HaGefen, e outros falam que não serve. E aí eles falam, olha, só vai servir o Borei Pri HaGefen da Havdalah para a seudá que ele vai fazer logo depois da Havdalah, num caso em que ele, antes de fazer a Havdalah, já fez Netilat Yadayim. Ele vai lá, faz Netilat Yadayim, faz a Havdalah, Borei Pri HaGefen, toma o vinho, aí faz a brachá de Hamotzi, aí ele não precisa fazer a brachá no vinho que ele vai tomar durante a seudá. Mas, se não, alguns poskim falam que ele precisaria fazer Borei Pri HaGefen de novo. E aí, a conclusão que o Shulchan Aruch traz é, olha, já que é machloket nos poskim, e a gente fala, e aí na dúvida é um problema, fala o Shulchan Aruch, o ideal é ele sair da dúvida. Como ele sai da dúvida? Ele faz a Havdalah, e na hora que ele está fazendo a brachá de Borei Pri HaGefen na Havdalah, pensa de maneira explícita que ele vai comer somente vai tomar esse copo de vinho da Havdalah. Pensa em não incluir de maneira consciente o vinho que ele vai tomar depois na seudá. E aí, depois ele faz brachá achroná no vinho que ele fez na Havdalah, e depois ele faz a Motzi Lechem Min Haaretz, e aí quando ele fez a Motzi Lechem Min Haaretz, ele faz de novo o Borei Pri HaGefen no vinho que ele vai fazer na seudá, que não vale. A gente vai ver melhor na nota por que ele deve proceder dessa maneira, mas essa é a conclusão do Shulchan Aruch. Ele falou, faz assim, e aí vai valer para todas as opiniões. Só que, se ele não fez isso, ele fez Havdalah Stam, e aí logo depois da Havdalah, ele vai começar a fazer uma seudá, já que é machloket nos poskim, se ele faz Borei Pri HaGefen de novo ou não, na dúvida, Safek Brachot Lakel, ele não faz a brachá. Mas o ideal é proceder conforme o conselho do Shulchan Aruch, como a gente vai ver, Bezat Hashem, agora na nota, o motivo da machloket e porque essa solução que o Shulchan Aruch trouxe seria válida. Então, bom, vamos começar agora, Bezat Hashem, a nota número 14. Fala a nota aqui que tem uma diferença fundamental entre o Kiddush e a Havdalah. O quê? O Kiddush, a halakha é em Kiddush ela bimkom seudá. Para fazer o Kiddush, eu preciso estar num lugar onde se faz uma seudá. E aí, por isso, já que o Kiddush precisa ser no lugar da seudá, então o Kiddush está conectado com a seudá que vem depois disso. Por isso, quando ele faz a brachá de Borei Pri HaGefen no Kiddush, esse vinho isenta o vinho que ele vai tomar durante a seudá. Porém, em relação a Havdalah, aí é machloket nos poskim. Porque tem gente que fala, olha, Havdalah é igual ao Kiddush. E daí? Ele não é obrigado a fazer a seudá, mas ele quer fazer a seudá logo depois da Havdalah, é igual o Kiddush. Tem gente que fala, não. Mesmo se ele teve a intenção de, na hora que ele fez Borei Pri HaGefen, de isentar o vinho que ele vai comer durante a seudá, isso não vale. Assim tem alguns Rishonim que falam. E aí, de acordo com esses Rishonim, o vinho, a brachá de Borei Pri HaGefen que ele fez na Havdalah não vai valer para o vinho da seudá. E ele, de acordo com esses Rishonim, ele teria que fazer a brachá de novo. Borei Pri HaGefen outra vez. O único caso em que eles concordam é quando ele já fez a Netilat Yadayim antes de começar a Havdalah, que aí eles falam, olha, ele já mostrou que ele está amarrando a seudá na Havdalah. Se ele fez a Netilat Yadayim antes de começar a Havdalah, ele amarrou que ele mostrou que ele está amarrando a seudá na Havdalah, então o Borei Pri HaGefen que ele faz na Havdalah também vale para seudá. E aí, por isso, o vinho do Kiddush, ele está amarrado com a seudá. Já que a halakha é que em Kiddush bimkom seudá, por mais que na hora que ele toma o vinho do Kiddush, ele não está pensando em fazer isso para abrir o apetite, para comer com mais vontade, etc. E sim, ele está cumprindo a mitzvah, mas isso está amarrado na... Então, por isso eu falo que o vinho do Kiddush
tem a ver com a seudá posterior. Mas, no caso da Avdalá, já que não tem essa alahá, então ele não vale. E aí alguns Rishonim falam, olha, mesmo se ele teve a intenção explícita de isentar, não valeu, a não ser que ele já fez a Netilat Yadayim antes, como a gente falou agora há pouco. E aí, e tem outros posquim que falam, não, no fim das contas, ele está fazendo Borei Priagefen, ele tem a intenção de tomar vinho depois, é igual o Kiddush. Do mesmo jeito que o Kiddush serve, aqui também, na hora que ele faz Borei Priagefen, por mais que o motivo que ele está fazendo Borei Priagefen é para cumprir a mitzvah de Avdalá, mas ele quer comer depois, então por isso ele vai comer logo depois e ele vai fazer Borei Priagefen e por isso não faz. E aí, na prática, o Shulchan Aruch falou, olha, tem uma coisa que Rishonim, Safek Brachot Lakel, mas fala o Shulchan Aruch, tem uma solução, que ele faz o Borei Priagefen e pensa em não isentar o da Seudá. Termina a Avdalá, faz a Brachá Achad Men Shalosh, como Brachá Achroná, para o vinho que ele bebeu na Avdalá, e aí quando ele for depois tomar vinho no meio da Seudá, ele faz de novo a Brachá de Borei Priagefen para todas as opiniões. E aí essa é a solução trazida aqui pelo Shulchan Aruch. Os poskim perguntam, a princípio, essa solução do Shulchan Aruch não é tão boa. A gente vai ver, lógico que é boa, mas a pergunta dos poskim é, de acordo com quem fala que o Borei Priagefen da Avdalá isenta o vinho que ele toma na Seudá, agora que ele está fazendo o Borei Priagefen 2 vezes, a segunda vez é Brachá She'eina Tzricha, é uma Brachá desnecessária. Por quê? Ele fez Borei Priagefen, agora ele fez Brachá Achroná, e aí de novo ele está fazendo outra vez a mesma Brachá de Borei Priagefen. Ele falou, essa é uma Brachá desnecessária. Aprendem daqui os Achronim, que a gente aprende do Shulchan Aruch, uma regra aqui, a gente já usou ela algumas vezes ao longo dos últimos volumes do Bekim Balachá, tanto aqui no 7 como no 6, a gente falou bastante isso em relação ao Netilat Yadayim, que quando a pessoa se coloca na obrigação de fazer uma brachá a mais, que tecnicamente é desnecessária, mas o motivo que ele está fazendo isso é para sair de rová dos poskim que falam que ele precisa fazer, não tem aqui o isur de brachá she'eina tzricha. Toda vez que ele vai lachmir para sair de safek de uma machloket poskim, eu não chamo isso de uma brachá desnecessária. Então, por isso aqui, ele fez a kavaná de não latzet. Então, tecnicamente, ele precisa fazer brachá de novo. Mas você falou, olha, ele podia não fazer isso e sair tudo com uma brachá. A segunda é uma brachá desnecessária. Ele falou, não, já que ele está fazendo isso para poder fazer brachá de acordo com os poskim que falam que a brachá da Avdalá não vale, então ele pode fazer isso e eu não considero isso uma brachá desnecessária. Então ele vai fazer isso, vai fazer a brachá do vinho na Avdalá Borei Priagefen, faz depois brachá achroná sobre o vinho, e aí depois a Mutzilech Minaretz, no meio da Seudá ele faz de novo a brachá de Borei Priagefen, e fala o Shulchan Aruch, se ele pensou que não vai valer para a Seudá, aí já serve. E por mais que a gente falou, vai acabar caindo num isur de brachá she'eina tzricha, quando ele faz isso para poder sair de rová, de acordo com todos os poskim, isso é permitido. Essa é a opinião do Shulchan Aruch, e assim fica a halakha aqui. E agora só mais a nota número 15 para terminar o de hoje. O Kav HaChaim traz que se a pessoa esqueceu de fazer a brachá achroná, brachá men shalosh, e aí começou a comer. Então fala o Kav HaChaim que nesse caso não é necessário ele fazer a brachá de brachá men shalosh. Por quê? Ele falou, já que ele vai fazer o Birkat Hamazon, e como a gente falou atrás, o Birkat Hamazon acaba isentando o vinho, mesmo o vinho, pela dúvida, mas mesmo o vinho que foi tomado antes da Seudá. Então, se ele esqueceu de fazer brachá achroná no vinho, ele não precisa mais fazer, ele pode se apoiar agora no que ele vai fazer no Birkat Hamazon. O Shulchan Aruch escreve em Halachot Avdalá que na hora que ele estava fazendo o Borei Priagefen da Avdalá, ele teve a intenção de isentar o vinho que ele vai tomar depois. Então, nesse caso, ele não faz a brachá achroná. Quer dizer, em relação à brachá rishoná do vinho depois, a gente falou, essa fek brachot lakel, ele não vai fazer porque é uma coisa que ele precisa fazer ou não. Mas aí fala o Shulchan Aruch, nesse caso, ele está isento de fazer a brachá achroná, porque já que ele já esticou o tomar vinho dele para
incluir a próxima seudá, então o Birkat Hamazon vai isentar a Brachá Achroná em relação a Brachá Rishoná, como a gente falou no final do Halachá, se ele esqueceu de pensar só para tomar o Davdalá, na dúvida, a gente fala, Safek Brachot Lakel, ele não faz de novo o Borei Priagefen na seudá que ele vai comer durante a Avdalá. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.